Operadores de áudio e sua importância no rádio, com Cláudio Fernandes. Uma homenagem aos profissionais que, através da audição, criam em nossos corações as fantásticas emoções do rádio. Olá, ouvintes e inscritos do nosso canal, no podcast Operadores de Áudio e sua importância no rádio. Homenagem aos operadores de áudio. Bom, dessa vez nós estamos recebendo uma das vozes mais bonitas dos plantões esportivos do rádio brasileiro. Acho que eu posso dizer por aí sim. Vinícius Gama, plantonista do esporte da Rádio Tupi, está vindo ao nosso podcast para também dar o seu depoimento, falar um pouquinho da sua experiência profissional e falar da importância que é o plantão na Rádio Tupi, lá com a equipe do José Carlos Araújo, a quem eu também mando um abraço. Aliás, não só o José Carlos Araújo, como toda a equipe de esportes. E o Vinícius vai falar um pouco da sua experiência, das suas passagens em algumas emissoras de rádio e falar da sua experiência com os nossos colegas operadores de áudio, já que o canal é deles, né? Aliás, tem uma curiosidade sobre o Vinícius Gama. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas no ano de 2006 ou 2007, se eu não estou enganado, eu fui convidado a fazer o plantão na Rádio Bandeirantes, já que o Vinícius Gama estava saindo da Rádio Bandeirantes para ir para a Rádio Manchete. E aí, infelizmente, não deu para aceitar o convite no momento, e eu, naquela oportunidade, iria substituir, olha só quem sou eu, substituir Vinícius Gama, apontado todos colegas da profissão como o melhor plantonista do rádio esportivo. E ele vai nos dar aí essa cancha, essa oportunidade de ouvi-lo aqui no nosso podcast. Vinícius Gama, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast e muito obrigado também por ter aceito o convite, meu irmão. O espaço é seu, fique à vontade. E se você também é operador de áudio ou comunicador e quiser participar do nosso podcast, está à sua inteira disposição. Entre em contato conosco. Vamos ouvir o Vinícius? Vinícius Gama, o melhor plantonista do esporte do Brasil, hoje na Rádio Tupi, é o nosso convidado desse podcast. Fique à vontade, meu irmão. Um forte abraço. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. Alô, meu amigo Cláudio Fernandes. Bom, meu amigo, primeiro de tudo, quero agradecer aí pela lembrança. E uma honra, um prazer participar aí do podcast, dando o meu depoimento, falando, né, dos operadores de áudio. Uma função, uma profissão muito importante, necessária e nobre, né, no rádio de uma maneira geral e principalmente no talk rádio ou no rádio falado, como queiram. E falo com muita propriedade, fico bem tranquilo para falar dos operadores, porque eu tenho uma proximidade muito grande, uma ligação muito grande com vários e vários operadores, desde o meu primeiro dia de trabalho numa rádio convencional, fazendo esporte. Em 2003, eu começo lá na Rádio Solimões, estou até hoje aqui na Super Rádio Tupi, e eu falo que eu tenho essa ligação estreita, né, porque apesar de eu trabalhar com esporte, dificilmente eu vou para o estádio, dificilmente eu vou para a cabine do estádio ou para a beira do gramado, até porque eu não sou repórter de campo, não sou narrador e não sou comentarista. Eu faço a função de plantão esportivo, que fica mais ali na retaguarda, que fica no estúdio, e de uns anos para cá eu venho apresentando também programas aqui na Super Rádio Tupi, às vezes também abrindo jornada, apresentando Tupi na rede pela web. Então, a minha proximidade com os operadores de áudio é muito grande. Eu vou aqui relacionar, né, alguns operadores, bons operadores, que eu tive o prazer de trabalhar, uns que eu trabalho até hoje, e vou fazer essa relação com a minha trajetória, né, e vou citar alguns. Na Rádio Solimões, em 2003, eu começo e já tive ali o prazer de trabalhar com o Fábio Luiz, um jovem na época também, que depois foi trabalhar também na Rádio Nacional. Da Rádio Solimões eu vou para Grande Rio, que na época tinha sede em Itaguaí. Lá eu conheci o Jorge Luiz da Mata, que depois trabalhou comigo também na Rádio Carioca e depois na Tupi. Da Grande Rio eu vou para a Rádio Carioca, lá eu conheci
o Cosme Ramos, né? O popular Cosminho, como ele é conhecido no meio. Hoje, Cosminho Raridade, né? Fazendo sucesso aí nas redes sociais. Depois da Rádio Carioca, eu vou para Band AM, Rádio Bandeirantes 1360. Lá eu posso também citar o José Roberto, que era o operador do esporte, das transmissões esportivas. Depois da Band eu vou para a Rádio Manchete. Na Rádio Manchete eu conheci o Marlon Jordão. Ele pode até não lembrar, né? Mas ele estava na mesa de áudio no meu primeiro programa, no meu primeiro dia de trabalho, lá na Rádio Manchete. Depois o Marlon vai para a Rádio Tupi. E o Marlon é um cara que eu tenho uma amizade até hoje, né? Não só dentro do rádio, mas fora do rádio também. Na Rádio Tupi eu também posso citar o Wallace Martins, grande profissional, grande pessoa também. O saudoso Jorginho Epa, que fez sucesso nas Manhãs do Rio durante muito tempo aí no show do Clóvis Monteiro. Depois ele vai trabalhar na parte da tarde com Eliano Rotai. Posso citar aqui também o saudoso Salvador Aiello, que por muito tempo contribuiu, né, com as gravações para o show do Apolinho, para os outros programas também da rádio. Cito também o Heber Ferreira, né, como diz o garotinho Zé Carlos Araújo, o maestro do esporte, né, operador das transmissões esportivas. Também cito aqui na Rádio Tupi o Maciel Amaral e outros grandes operadores. Ézio Machado, né? Ézio Machado, que fez e faz, né, sucesso nas Manhãs do Rio, como operador aí do Francisco Barbosa, e tantos operadores, e muitos me ensinaram também, né? Muitos me ensinaram, principalmente no meu começo, como colocar a voz, como ler ali uma nota, como falar uma matéria, maneira de falar também no microfone. Então, alguns me deram aí esse ensinamento, digamos assim. É uma função que não é muito valorizada, como é, por exemplo, valorizada e reconhecida, como é o comunicador, por exemplo, o locutor, o narrador esportivo, de repente até mesmo o repórter, né, que não é visto, o operador de áudio não é visto como é, por exemplo, o repórter. Porque o repórter aparece bem mais, ele está botando a voz dele no ar, assim como o comunicador, o apresentador, enfim. Mas é uma função importantíssima no rádio de uma maneira geral. Vamos lá, será que dá pra gente imaginar um programa musical, um programa de debate, um programa, por exemplo, como a Patrulha da Cidade aqui na Rádio Tupi? Tudo bem que a gente tem o talento dos radioatores, mas imagina um programa desse sem aqueles efeitos sonoros. Imagina uma transmissão esportiva, uma transmissão de futebol, sem aquelas vinhetas da época da Rádio Globo, Fluminense, Botafogo. Tudo isso é o operador que solta. Uma transmissão esportiva sem aquele efeito sonoro na hora do gol, sem o hino do seu clube quando o time é campeão. Será que dá para imaginar isso? Difícil, né? Então o rádio sem o operador de áudio, sem o trabalho do operador de áudio, realmente seria um rádio em preto e branco, ou seja, um rádio vazio, um rádio seco. E para você ser operador de áudio, eu percebo que o cara tem que ter feeling, ele tem que ter aquele time de colocar a vinheta no momento certo, a vinheta na hora certa. Se o cara não tiver feeling, se não tiver time, com certeza não será um bom operador de áudio. Eu costumo dizer que o narrador, o apresentador, o comunicador, ele é como se fosse ali no futebol, né, eu gosto sempre de fazer essa relação, essa alusão com o futebol, com o time de futebol, né, já que eu trabalho com esporte. O comunicador, o narrador, é como se ele fosse aquele atacante, né, que tá ali para fazer o gol, para empurrar a bola para dentro, e ali a galera sempre vai dar um valor maior ao atacante, ao cara que faz o gol numa partida de futebol. E o operador de áudio, para mim, é como se fosse aquele meio-campo inteligente,
que organiza o time, que deixa ali o atacante na cara do gol, que municia os atacantes. Ou seja, do que adiantaria um time com um grande atacante que sabe fazer gols, mas que a bola não chega até ele? E essa é a função do operador de áudio. Deixar ali o atacante na cara do gol, deixar o narrador, deixar o comunicador, o apresentador na cara do gol. Então, parabéns, Cláudio, pela iniciativa aí do podcast, dos depoimentos, né, sempre valiosos, desses não menos valiosos profissionais tão importantes, eu repito, tão necessários, com uma função tão nobre no rádio falado e no rádio, claro, de uma maneira geral. Parabéns pela sua iniciativa e, claro, eu me sinto honrado, é um prazer muito grande poder também contribuir, dar aqui o meu depoimento para exaltar, para falar desses grandes profissionais que são os operadores de áudio. Valeu, meu amigo, aquele abraço para você, mais uma vez, obrigado pela lembrança e obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos. Obrigado a você, Vinícius. Eu é que te agradeço, meu irmão, pelo seu espaço, pela oportunidade de falar aqui no nosso podcast Homenagem aos Operadores de Áudio. Operadores de áudio e a sua importância no rádio. Um forte abraço, sou seu fã, hein? Continue fazendo esse trabalho maravilhoso que é o plantão aí da Rádio Tupi, informando para quem gosta de esporte, Campeonato Brasileiro, basquete, futebol, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, você conhece muito e demonstra isso nas suas participações aí junto com o garotinho José Carlos Araújo e toda a equipe de esportes da Rádio Tupi. Forte abraço para você, mais uma vez obrigado por ter aceito o nosso convite. Vinícius Gama foi o nosso convidado e foi o nosso participante do nosso podcast Operadores de Áudio e sua importância no rádio. Forte abraço para todo mundo, continue se inscrevendo no nosso canal, deixe o seu like e o seu comentário, que para nós é muito importante. Valeu, gente! No rádio, ninguém faz nada sozinho. Operadores de áudio e sua importância no rádio, com Cláudio Fernandes. Uma homenagem aos profissionais que, através da audição, criam em nossos corações as fantásticas emoções do rádio.